Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFU. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu acho que a atitude que a diretoria do Fluminense tomou ao permitir, né, que adiasse o jogo de sábado para domingo influenciou muito da torcida, possivelmente até nos jogadores, para o jogo de ontem. Mas se vocês perceberem, o Fluminense, desde que teve a parada FIFA, né? O Fluminense só jogou bem uma partida, que foi contra o Corinthians. O Fluminense tem jogado mal, o que antes da parada FIFA, o Fluminense jogava muito no primeiro tempo e caía de produção no segundo tempo. Você não vê o Fluminense jogar bem, mas nem no primeiro nem no segundo tempo. O Fluminense praticamente tem andado em campo. Vários jogadores estão muito abaixo do rendimento. O jogo de ontem foi horrível. Se o Flamengo jogasse um pouquinho a mais, o Flamengo tinha metido uma goleada. Agora, há de convir que o técnico do Flamengo está menosprezando o Fluminense, está falando um monte de coisa. O Fluminense foi dominado o jogo todo, boa parte do segundo tempo também. E o Fluminense, quando fez o 1-0, teve chance de empatar e virar o jogo. Então, é aquele negócio. Mesmo com o domínio todo do jogo, quase que o Flamengo toma um gol. E quando acabou o jogo, para vocês verem, não sei se vocês repararam, os jogadores do Flamengo comemoraram como se fosse um título. Estavam engasgados com o Fluminense, que não ganhavam do Fluminense. O Flamengo com elenco muito melhor do que o Fluminense, um time bem melhor, um treinador que joga mais ou menos atrás, partindo no contra-ataque. Tanto é que quando o Fluminense melhorou no jogo, o Flamengo foi todo para trás e ficou esperando o Fluminense. E se o Fluminense não tivesse num péssimo dia com uma pontaria horrível, o Fluminense teria no mínimo empatado o jogo. Então é aquele negócio, né? Mas eu acho que o Zubeldia errou. Quando o Lúcio Acosta saiu, primeiro ele começou errando de colocar o Serna para jogar desde o início. Era para ter colocado o Savarino. Depois, quando o Lúcio Acosta saiu contra o Dido, acho que é entre 5 e 10 minutos, ele errou em colocar o Ganso. O Ganso é jogador para entrar no finalzinho do jogo, para segurar a bola e tal. O Savarino, no pouco tempo que ele jogou no jogo, ele mandou no jogo. Mandou no jogo. Fez um gol, deu passe para fazer o segundo e o terceiro gol. É que os jogadores que pegaram a bola para botar para o fundo não estavam num bom dia. Então o Savarino, com pouco tempo que jogou, foi o melhor jogador em campo do Fluminense. O John Kennedy, ele se esforça, mas infelizmente não é centroavante. Eu acho que o Castilho, se der a oportunidade para ele tiver uma sequência, ele vai fazer bastante gol. Ele ontem, acho que foi a primeira vez que ele não fez gol na principal vítima dele, mas quase fez. A bola foi um pouquinho alta quando ele cabeceou, não dava para ele cabecear para baixo, ele cabeceou um pouco para cima e cabeceou por cima do gol. Se a bola vem um pouquinho mais baixa, ele fazia aquele gol. Mas o Fluminense tem que ver o que está acontecendo. Tem jogadores que não podem mais ser titular ali. O Samuel Xavier está muito mal. O Guga, quando entra, também tem entrado mal. O James ontem jogou mal. O Fábio deu um gol para o Flamengo no início, 1 ou 2 minutos depois que o Lúcio Acosta saiu. Aquilo era bola para chutar para frente, ou tocar para alguém ali do lado dele, não fazer o que ele fez e levar 2 dias para voltar para o gol. Ele, na hora de voltar para o gol, estava parecendo um velhinho de 80 anos para voltar para o gol. Não tem condição. Aí dá mais prestígio ao Pedro, que a imprensa adora elogiar e tal, que se esquecem que saiu da base do Fluminense. Dá mais prestígio a ele, né? É uma bola que não era para o Fábio ter feito o que fez. Se fosse o Freixo que tivesse feito isso, todo mundo ia cair em cima dele. Como foi o Fábio,
ninguém fala nada. E depois o Fábio ainda salvou, depois da merda que ele fez, ele salvou o Fluminense em alguns lances, né? Então, olha só, o Fábio foi mal ontem, Samuel Xavier foi mal, o James foi muito mal, o Fred foi mais ou menos, deu uns vacilos num determinado momento, mas jogou com raça, pelo menos. O René, um pouquinho melhor. O Martinelli foi mal ontem, o Hércules foi mal ontem. O Lúcio Acosta não dá para falar que ele saiu logo, né? E deu muito azar, que da bola que ele levou, deu um apagão nele, ainda caiu por cima da perna, e o joelho dele deve ficar um bom tempo parado. E a gente vai sentir muito sem ele. O Ganso entrou, foi mal. O Serna foi mal. O Canóbio foi mal. E o Kennedy também foi mal. Então o time todo foi mal. Depois, quando entrou, o que jogou melhor foi o Savarino. O Savarino entrou muito bem, mudou o jogo. O lateral esquerdo, o Arana, não achei que melhorou. Poxa, foi tão mal o time que eu até esqueci quem entrou. Ganso entrou ainda no primeiro tempo, depois entrou o Savarino, Arana, Savarino, Arana. Tá difícil. O time foi tão mal que não dava nem para lembrar quem entrou. Então eu acho que o time todo jogou mal, mas melhorou com a entrada do Savarino. Eu não posso afirmar que o time iria ganhar com o Savarino em campo, mas pelo que a gente viu no segundo tempo, com certeza seria outro jogo. Com certeza seria muito outro jogo. Agora o Fluminense tem um jogo importante, na quarta-feira pela Libertadores, às 9h30 da noite, famoso 21h30, transmitido pela Rede Globo. Independente e Rivadavia, né? Que vai ser o adversário. É um time que está bem no campeonato argentino. Ganhou a primeira rodada, é lógico que jogou em casa, ganhou de 1-0 do Bolívar. O Fluminense tem que fazer um grande jogo. Perdeu um dia agora de treinamento, porque se jogasse no sábado, teria folgado ontem, treinaria hoje e amanhã. Como jogou no domingo, vai folgar hoje, treinar só amanhã. Apesar que, do jeito que o time jogou ontem, dá para treinar hoje, que o time não correu. O time jogou nada, só andou em campo. Não dá para, sinceramente, e o Zubeldia tem que parar com a situação de ficar protegendo alguns jogadores, tem que botar quem está melhor. No jogo de quarta-feira, ele tem que botar o Savarino no lugar do Lúcio Acosta, né? Tem que ser, o time tem que ser, na minha opinião, bota o Fábio, bota o Guga, bota o James, bota o Freitas e bota o Arana. Aí bota Martinelli, Hércules e Savarino. Aí do lado direito pode botar o Serra, bota o Castilho e bota o Canóbio na esquerda. Que botar esse. Ou então, ver se o Riquelme Felipe está bem, bota no lugar do Serra ou do Canóbio para jogar. Porque tá complicado. A gente tem que ganhar o jogo de quarta-feira. Você empatar, ficar só com 2 pontos. Aí vai fazer, eu acho que 2 jogos fora de casa, né? E aí se perder esses 2 jogos, aí já era. Porque aí tem a obrigação de ganhar depois. Aí com 6 pontos, 8 pontos, não sei se vai conseguir. Porque o Rivadavia já está com 3 pontos. Se o Fluminense ganhar quarta-feira, ele passa à frente do Rivadavia, fica a 4 pontos.
Aí tem que pontuar fora de casa. E depois ganhar os 2 jogos em casa. É obrigação de ganhar. Agora, do jeito que o Fluminense está jogando, aí eu não sei. A culpa do Fluminense estar jogando assim é do Zubeldia? Será que os jogadores estão querendo derrubar o Zubeldia? Será que os jogadores é que estão maus mesmo? Não voltaram ainda da data FIFA? Porque, cara, como é que o time muda tanto, cara? De um período antes da data FIFA para o depois. Eles eram para voltar a descansar, estão voltando cansados. Estão andando em campo. Não dá para entender o que está acontecendo. Tem que ter uma reunião lá, o Zubeldia tem que chamar os jogadores, dar uma escovada em todos eles, cara, e botar para jogar quem está melhor, quem está correndo melhor. Bota alguns jogadores lá que estão treinando lá, que estão melhor. Eu quero ver esse zagueiro jogar, cara. O Midjan, o cara é ruim assim, bota ele para jogar no lugar do Freitas quarta-feira. Ou então vê se ele consegue jogar pela direita, bota ele para jogar do lado do Freitas, bota um pela esquerda, outro pela direita, os dois sabem sair jogando com a bola. Vê se ele treina amanhã ou hoje, porque não jogaram ontem, andaram em campo. Treina hoje uma dupla com eles dois, ou com ele e com o James, que o James anda mal também, anda muito mal. E vê que ele tá correndo, cara. Dá para botar, se não tiver todo mundo bem, bota o Alisson para jogar ali também. Dá para jogar. Só não pode botar o Otávio, porque senão piora o time. E no próximo jogo, acho que é domingo contra o Santos, o Martinelli não vai poder jogar. Levou o 3º cartão amarelo. Eu acho que tem mais um jogador que levou o 3º cartão amarelo. Não sei se foi o Canóbio. Tem um jogador que levou, outro jogador que levou o 3º cartão amarelo. Aí bota não bota o Otávio não, bota o Alisson para jogar ali, junto com o Hércules. Ou ver se o Bernal já tem condições. Se o Bernal tiver condições, bota ele para jogar, cara. Ele tem que jogar. Lá contra o Santos, ele marca bem, tem que jogar. Eu não sei se ele já tem 2 cartões, eu acho que ele está pendurado também, tem 2 cartões. Bota ele para jogar. Ele, quando estava jogando, estava jogando melhor, que ele segurava ali atrás, dava espaço para o Martinelli atacar. Bota ele para jogar, cara. Porque é do jeito que tá, não dá, cara. Ou então bota Bernal, Martinelli, Hércules, Savarino pela direita, com o Castilho e o Canó pela esquerda, ou o Riquelme Felipe pela esquerda. Muda o time, cara. Bota esses caras que não estão correndo no banco. Não dá para botar o Ganso, não. Eu gosto muito do Ganso, mas ele não está correndo, não está dando condição dele jogar. Dá sim, quando faltar os 5, 10, 15 minutos. Outra coisa, o Zubeldia tem que ver o jogo. Dependendo do que estiver acontecendo, mexe no intervalo do jogo. Todo mundo mexe, só que ele mexe quando falta 5, 10, 15 minutos para acabar. Aí o time já está perdendo, vai resolver o quê? Se o Savarino, pelo menos, entra no intervalo do jogo, o jogo teria sido outro. Talvez a gente tivesse empatado ou ganho o jogo. Ele fica esperando, os jogadores estão jogando mal, ele fica esperando faltar 5, 10, 15 minutos para ele substituir. Ele nunca muda no intervalo. Só botou o Ganso, mudou mal, né, escalou mal na hora que o Lúcio Acosta se machucou, se contundiu. Só botou o Ganso porque o Lúcio Acosta se contundiu. E botou errado, era para botar o Savarino. Assim não dá, cara. Preste atenção, que se o Savarino não estiver bem, eu acho que aquele treinador que estava no Fortaleza, que eu gosto muito dele, ele acho que está desempregado. Se o Zubeldia estiver mal, traz ele, cara. Que ele fez um excelente trabalho com o Fortaleza. Ele não deu certo no final e não deu certo no Santos, só Deus sabe por quê, ninguém pode falar o que aconteceu. Mas ele, eu acho, um grande treinador e todo mundo queria ele. E ele não queria sair do Fortaleza, é o cara que respeita o clube que ele está. Então,
Vamos ver isso, cara. Se tiver que trocar, troca logo. Espera acabar o jogo contra o Independente Rivadavia e troca. Porque tem alguma coisa errada ali, cara. Não sei se os jogadores estão contra o Zubeldia, não sei se os jogadores que estão maus mesmo, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa errada está acontecendo. E cabe à diretoria ir lá para ver o que está acontecendo e se tiver que tomar uma posição, tomar, junto com o treinador. Vamos aguardar para ver isso. E ver se a diretoria do Fluminense deixa de ser submissa ao Flamengo. Cara, eles ganharam lá, agora está todo mundo curtindo com a cara da gente. E o que a gente ganha com isso? Só a contusão do Lúcio Acosta e uma derrota. É bom isso? Foi interessante para a gente, para o Fluminense? Perder para o Flamengo nas circunstâncias que foram? Foi. Que diretoria é essa? O Mário Bittencourt, que tanto brigou para melhorar o clube, deixar acontecer um negócio desse, concordar com o que aconteceu, tá difícil, cara. Matheus Montenegro, você que diz que é torcedor de arquibancada e tudo, deixar acontecer um negócio desse, concordar com um negócio desse, tá difícil, cara. Tá difícil mesmo. Vamos ver se a gente retorna e olha para cima e não para baixo. Se olhar para baixo, a tendência é chegar uma hora que a gente pode cair, né? Vamos ver o que acontece. Está na hora de tomar providência, de mudar totalmente o que está errado no Fluminense. Que só vocês sabem o que está acontecendo. Se é que vocês estão sabendo o que está acontecendo. Agora vamos falar da outra parte, que aí só durante o dia de amanhã e quarta-feira que a gente vai saber o que vai acontecer. Hoje talvez a gente já saiba alguma coisa sobre o Lúcio Acosta, mas pelo jeito, do jeito que ele caiu, a contusão deve ter sido séria. Mas vamos aguardar para ver. Então, todo mundo sabe que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, e que não sei mexer na internet. Eu via os YouTubers falar sobre o Fluminense na internet, com o canal deles, YouTubers que eu respeito, que eu escuto e respeito, e sei que normalmente eles falam correto, que eles falam não é mentira. Eles podem até errar, mas não com intenção de errar. Então, eu procuro ouvir o que eles falam, depois procuro falar aqui no YouTube, porque infelizmente eu não tenho ninguém conhecido meu, infiltrado no Fluminense para me contar o que acontece lá. Os meus infiltrados são os YouTubers que eu conheço daqui pela internet, que eu não conheço nenhum deles pessoalmente. Então, aí eu fiz o canal com a ajuda da sobrinha da minha esposa, minha sobrinha também, a Monique. Estou esperando ela voltar aqui, que ela nunca volta, para me ajudar a aprender outras coisas. E pensei de não ter, fiz como uma terapia, né? Pensei de não ter nem 50 inscritos, hoje estou com 759 inscritos, deu uma parada, não sei o que está acontecendo também. Aí eu me empolguei, espero agora, com a ajuda de todos vocês, que a maior parte se tornou meu amigo, que tem conversado comigo praticamente quase todos os dias, chegar aos 1.000 inscritos pelo menos até o meio do ano. Se vocês puderem me ajudar, por favor, quem já está inscrito, dá o like, compartilha e dá o hypar, né, que é para aumentar a pontuação do canal. E peço aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever, dar o like e compartilhar. E quem assiste os vídeos e gosta, por favor, se inscreva. Não dói nada, é só se inscrever, dar o like, compartilhar e pedir seus amigos também que não estão inscritos para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A outra parte, se vocês puderem colaborar para eu tentar melhorar alguma coisa aqui no canal, façam um Pix para o canal, tá? Desde que não faça falta a vocês, e se vocês puderem colaborar e quiserem colaborar, por favor, faça o Pix. Pode ser qualquer valor. Eu tenho 2 Pix, um e-mail, o outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson.
Aí pode usar, ou então quem achar que é melhor digitar por esse por ser menor, os dois Pix são do Banco PicPay, né? Aí vocês podem, o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. O nome que consta lá é Paulo Roberto. Aí, se vocês puderem colaborar, por favor, ajude o canal. Um abraço a todos. Estou chateado como todos vocês, revoltado pelo jeito que os jogadores jogaram e pelo jeito que os dirigentes reagiram também e pelo jeito que o Zubeldia também escalou o time. Vamos ver se muda alguma coisa, vamos ver a escalação de quarta, que provavelmente não vai ter condição de jogar o Lúcio Acosta, para ver se ele coloca o Savarino no lugar do Lúcio Acosta, que deve crescer muito o futebol dele por ali. E botando ele ali, botando dois pontas, e com o Castilho no meio, o time deve melhorar bastante. Tá? Vamos aguardar para ver. Um abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.